Agora sim, estamos de volta. E agora, Fórmula Streets, com Paulo Gouveia, o coruja do automobilismo. Corujinha. Opa! Boa tarde. Boa tarde aí, Pazuto. Você é referência de conhecimentos automobilísticos? Ah, quase. Quase. Já conheço uns que, se você bobear, parece que o cara nasceu dentro do autódromo. Sério? E não saiu de lá até hoje. É uma coisa de louco. Vamos lá, coruja. O que temos hoje? Hoje temos umas rapidinhas aqui da MotoGP. A corrida ocorreu ontem em Mugello. Uma vitória inédita de Danilo Petrucci, que soube resistir aos ataques consistentes de Marc Marquez, que passou, aí foi passado, e aí Petrucci falou assim: aqui não, João, aqui não tem pra ninguém. Foi lá, passou do Vizioso, passou o Marc Marquez tentou atacar de novo, não deu certo, foi primeira vitória dele na MotoGP. Aê! O pessoal imagina, italiano vencendo a principal prova italiana em Mugello, né? Mugello, né? E justamente em cima de uma Ducati. Tudo bem, tem a Audi no meio do caminho, mas é uma equipe italiana. Sim. Com toda a pompa e circunstância, é a Ferrari de 2 rodas, né? Sim. E aí foi que o pessoal foi pra galera. Aí, pra você ter uma ideia, ficou Petrucci, Marquez e Dovizioso. E no final, quando estávamos já depois do pódio, aquela coisa toda, aquela entrevistinha básica do pós-prova, Petrucci chegou e falou assim perfeitamente: eu vou falar pra vocês uma coisa, tá? Eu dedico minha vitória ao meu amigo Andrea Dovizioso. Ele é como um irmão pra mim. Tanto que ele fez até assim, ele é meio como um pai. Não, irmão tá bom, chega. Ficou aquela coisinha, mas assim, é muito legal porque realmente é quase que uma lição de competitividade e companheirismo. E o Dovizioso ajudou muito a adaptação do Petrucci na Ducati, que ele entrou no lugar do Giorgio Lorenzo, que também não fez boa prova. E, por falar em não fazer boa prova, ter um final de semana para esquecer, foi simplesmente o Valentino Rossi. Saiu em 18º, aí foi, caiu. Foi um horror. O pessoal quase chorou copiosamente em plena Mugello, né? Mas a prova foi um pega pra capar do início ao fim, muito disputado. O pelotão no meio também foi muito bem. Nakagami, um japonês com uma Honda de 2018, comendo pelas bordas, chegou no honroso 6º lugar. E foi realmente uma prova muito boa, tá? E por falar no Valentino Rossi, ele deixou uma frase para, assim, lapidar, né, da prova. Ó, velho, na boa, foi uma das piores corridas da minha vida, viu? Pra ver que o negócio não foi tão bom assim. Não foi lá essas coisas. Não foi lá. Era tipo assim, não sei porque eu levantei da cama. Ou eu não sei porque eu montei na moto. Mamãe, quero o colo. E na Indy tivemos a rodada dupla em Detroit, uma prova no sábado e outra no domingo. No sábado a prova foi um vai e vem com chuva vai, chuva vem, chuva vai. Cai mais forte, para, volta, tira pneu liso, a slick, põe pneu abiscoitado. O que é um pneu abiscoitado? É com ranhuras, igual pneu de carro de rua. Por que tem o bendito abiscoitamento, as ranhuras? Para evitar a aquaplanagem. Exatamente. Quando você tem o asfalto seco, quanto mais contato no solo, melhor. Então o pneu é liso, entendeu? Mas choveu é outra história, você tem um segundo piso ali, né? Então o carro vai perder contato. Então foi aquela coisa, uma prova cheia de alternativas. E numa bandeira amarela, já meio sem chuva, nem lá nem cá, Ed Jones fez uma pequena barbeiragem ao contornar acho que a curva 3, se não me engano. Joseph Newgarden se aproveitou de um pit stop dessa bandeira amarela, foi rapidinho. E o pessoal bobeou, entrou depois, ele foi passando e ainda deu um passão clássico em cima de Alexander Rossi, que era o líder, para não perder nunca mais. Uma corrida que teve alternativa até não dar mais. Até o Takuma Sato estava com faca? Não. Ele estava com um sabre nos dentes. Entendeu? Fez também uma prova bem agressiva. Eu acho que terminou na 6ª colocação. Se não me engano, sim, 6ª colocação, foi isso mesmo. E aí, no domingo, né, com sol, aquela coisa mais bacana, tal, né?
Scott Dixon se redimiu das bobagens que ele fez no sábado, porque ele saiu fora da prova no final das contas. Foi, tocou, não tocou, deu rabiada, fez um monte de coisa e ele acabou saindo da prova. No domingo ele se redimiu das bobagens de sábado e venceu a segunda etapa quase de ponta a ponta. E aí adivinha quem teve o segundo lugar? Marcus Ericsson, atual piloto reserva da Sauber. Ele ia sair de vez, né? Terminou o contrato dele em 2018 como piloto principal. Aí ficou de fora, ficou triste. Aí o pessoal da gente falou: vem cá, meu louro, senta aí. Vai guiar um carrinho aqui pra nós. Aí ele tava indo até fazendo uma campanha dentro, né? Ainda não é Hook of the Year, né? O novato do ano, né? Mas foi nisso ele aproveitou várias oportunidades e terminou no honroso segundo lugar. Foi uma excelente prova. Claro que nessa brincadeira a Sauber falou: ok, filho, seja um pilotinho de teste aqui de quando em quando pra gente, caso a porca torça o rabo, tá bom? Aí ele se manteve. Eu realmente não punha muita fé nele não, mas ele tá se dando bem na Fórmula Indy. Eu acho até que ele teve uma adaptação melhor do que o Rubens Barrichello, acho que em 2014. Mas até eu tive um desempenho melhor que o Rubens Barrichello. Pois é, velho. Mas assim, ele adaptou bem na Stock Car, né? Na Stock Car ele foi bem. Tudo bem. Tem uma fofoca sobre Rubens Barrichello, já que você me lembrou. Há uns 3, 4 meses atrás, naquele programa que ele tem no SBT, né? O Acelerados, ele testa uns carros mais bacanas e tal, mas ele não tem tudo aquilo de carro. É um pessoal assim do meio tal que cede o carros que são usados em track days, né? O pessoal mas o cara vai lá, tem uma grana, compra um Mustang modelo Shelby 500 ou uma Lamborghini Murcielago. Não dá pra andar todo dia na rua com uns monstrinhos desses. Mas é com isso que eu vou comprar pão, por exemplo. Dá pra ir pra comprar pão, mas é meio desconfortável. Vai chegar uns farelos no meio do caminho, né? E daí esse pessoal gosta de usar o carro pra em track days. Vamos dar um rolê na Fazenda de Capoava, vamos dar um rolê em Interlagos, vamos. E rola, é uma coisa que é comum. O cara compra um Mustanguinho aí pra dar passeadinha? Passeadinha dentro do autódromo a 200 e poucos por hora. É onde dá pra andar sem fazer muita bobagem na rua, né? Sim. Porque o asfalto é melhor também, né? Então isso é comum. Tem gente que tem um SP2 e só usa o carrinho antigo, né? Porque é uma raridade. Nos track days, porque sabe que se der caca tem ar de escape, o carro sobrevive, né? Às bobagens. E aí, o que aconteceu? Ele foi fazer aquelas provinhas lá, principalmente em Capoava, né? Velocitar. Eu ainda acho que é a Fazenda de Capoava, né? Mas agora tem nome novo. Enfim, ele foi lá com um belo de uma Lamborghini, do último modelo, coisa em torno de 1 milhão e pouco de reais. Coisa básica. Foi lá e deu uma panca. Deu uma panca de gente grande na Murcielago e não satisfeito com isso, um pouco depois ele também bateu uma versão mais rara do Mustang, né? Não assim um Mustang antigo, é um Mustang antigo, é verdade, um Shelby GT500. Aliás, falar em Shelby, falaremos mais tarde sobre isso. Não existe Mustang antigo, todos os Mustangs são atuais. E de preferência cor de sangue, só pra rimar. Entendeu? Aí isso aí só veio à tona agora, essa semana, porque os dois donos dos carros estavam processando Rubens Barrichello por perdas e danos e direção irresponsável. Nossa, quem diria? É igual a vez que ele foi multado por excesso de velocidade. Coisa desse tipo. E tem uma historinha sobre isso, me lembro depois, o LH44 fez uma dessa. Quem será LH44? Lewis Hamilton, número 44. Ele tem uma dessa aí que depois eu... Sobre a multa de trânsito? Tipo assim... Não, depois você conta. Depois eu conto. Mas me ajuda a lembrar, pelo amor de Deus. Ajuda. Aí, ok, então Então agora que apertaram ele pra cacete, falou, ok, eu pago. Mas eu não vejo, assim, motivo pra ter segurado tanto tempo esse imbróglio. Sendo que normalmente um programa do nível dele, normalmente quando você vai guiar o carro, se faz um seguro. Pra evitar esse tipo de coisa. Mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu. A Lamborghini quase deu o PT.
você ter uma ideia. E o Mustang ficou bem avariado também. Você imagina, ele tá testando um carro. Resolve andar. Mas aí arrebentaram o carro, então. Foi guarda-rail e tudo. Não, mas ele bateu? Bateu. Bateu. Sabe o que é um... Bateu. Significa... Não, mas ele bateu de frente, sei lá, naquelas coisas de pneu? Saída. Carro, ele perde a frente do carro, numa curva. Mas só uma saidinha no guarda-rail já arrebenta o carro? Olha, é quase isso. É porque também tá a quantos por hora, né? Então. Uma pedrinha daquela lá, 200 por hora, então. uma pedrinha 200 por hora, né? Ele errou a curva, deve ter errado a tomada da curva, perdeu a frente do carro, aí o carro ele vira passageiro. Mas a SBT paga esse trem aí, né? Ou ele não tem dinheiro pra pagar isso aí? Tem, mas é isso que eu tô falando. Ele tem um programa, esse programa deveria fazer os contratos com o seguro, entendeu? Então é uma sucessão de erros. Tem uma sucessãozinha de erros aí. Tá, eu confesso a você, eu vi uma foto ali do carro, a panca foi boa. A Lamborghini sofreu. Precisa ver se não arrebentou chassi e tal. Mas ele tem dinheiro, porra. Tem, mas assim, você tem dinheiro, ok. Aí você dá uma panca num carro que não é teu. Dói no bolso, né? Dói. O bolso pode ser vitaminado, mas ele vai ficar meio dodói, né? Sim, esse é o grande problema. E as fofoquinhas do dia, mas hoje não tem só competição. Aconteceram algumas coisas nessa semana, tipo os 27 anos do pega entre Senna e Mansell em Mônaco, né? Foi a última vitória dele. E o Mansell com uma Williams do outro mundo, não é essa carroça que é hoje. Faz 27 anos do Ayrton Senna. 27 anos. E 35 anos da primeira vitória, ou da segunda, da primeira vitória do Emerson Fittipaldi em Indianápolis, 500. Tio Emo também andou bem em cima do Al Unser. O Al Unser só não levou porque pilhou mais do que o rato. Foi pro muro na última volta. Pra você, qual que é o melhor corredor de todos os tempos, assim, o mais completo, tipo assim, na pista, fora na pista, como família, como bastidores, como entrevista? Qual é aquele que você, tipo, cara, esse aí cara, é aí que tá, não vai ficar em um, porque cada um teve sua época, cada época tinha uma necessidade, o carro tinha outro comportamento. Por exemplo, sei lá, se existisse um Ayrton Senna em 1940, ele não teria, você acha que não teria o sucesso que ele teve? Pode ser que não. Porque às vezes, assim, os carros mais antigos dependiam não apenas de uma direção arrojada, como Froilán González, por exemplo, também conhecido como El Toro. Imagina um cara com quase 1,90, com 140 quilos de músculo. Porra! E para segurar um volante de quase 60 centímetros de diâmetro. Porque é um gorila mexendo num tamborzinho. E o cara não era lento, não. Ele era rápido. E deu só. Eu achava que corredor, quanto mais raquítico. Não, melhor. Isso é válido, é melhor. Só que a gente tá falando lá atrás. Era outra coisa. Por exemplo, hoje em dia, se chegar um corredor desse e falar, eu tenho 10 títulos, e chegar um raquítico magrelinho que pesa 60 quilos e falar, eu tenho 2, quem que a equipe contrataria? O mais leve ou o mais leve, menos experiente, ou o mais pesado, mais experiente? Eita, até ano passado seria o mais magrinho. Esse ano não? Esse ano não. Por quê? Mudou porque, aliás, ano retrasado seria o mais correto. Do ano passado para cá, mudou as regras da distribuição de peso do carro. O carro ficou mais pesado. E aí deram uma colher de chá pros pilotos. O peso do piloto não conta. Porque o que fazia? Você punha o ratinho lá dentro, aí eles compensavam com o quê? Com peso, né? Lastro. Carro de corrida carrega lastro. Nem sempre só leve resolve. Então o que você faz? Só que você põe o lastro em lugares estratégicos. Então é lógico que o piloto mais leve vai levar. E os caras ficavam quase subnutridos. Sim. Entendeu? Você imagina alguém do teu tamanho. Atenção, pessoas. Pazoto tem quase 1,90 de altura. Quase não, tem 1,95. Desculpa aí, esse foi engano, disse que eu não tô, tá? Porque eu só tô em 1,69,5 feliz da vida, tá? Você para com isso. Mas enfim, de qualquer forma, há preferência pelo piloto menor, porque primeiro o cockpit apertado. Levinho, pô. Tem essa questão de ajeito. Física, né? De física. Ele encaixa onde o outro não encaixa. Ergonomia. Isso, ergonomia. Boa. Entendeu? Agora, atualmente, já não vale mais isso. O piloto não vai contar, ele tem que ter aquele peso, acabou. E os locais, caso necessite de lastro, são
acionados pela FIA. Então não dá para ficar inventando lugar. Então agora o cara pode comer um pouquinho mais no Natal, não sei o quê. Tem uma dieta que pede um pouco mais de caloria, dá mais resistência pro cara. Então isso também os pilotos também foram lá encher o saco. O Marcos Ericsson, que eu citei lá atrás, é um piloto alto, ele tem 1,85. Entendeu? Aí você vai pegar um Lando Norris, não, ele é meio altinho. Você vai pegar um outro piloto do tipo Carlos Sainz é baixinho. Tem, até o Leclerc é baixinho, tem mal passo de 1,65, é pequenininho, cara. Entendeu? Então tem uma série. Hoje, pela cavalagem que tem um Fórmula 1, e essa relação de compensação de peso, ela meio que nivela os pilotos no seu porte físico, tá? Mas voltando àquela sua pergunta, eu gosto de usar uma referência assim. Se eu pegar um piloto dos anos 80, que foi o Ayrton Senna, por exemplo, Ayrton Senna admirava 2 pilotos. Por um acaso, dois extraterrestres. Ele gostava porque ele se adaptava bem a qualquer carro, ganhou por 4 marcas diferentes e tinha 5 títulos mundiais. Né? Que é o argentino, que me fugiu o nome, para variar, né? Me fugiu o nome. Eu fiquei preocupado em não perder o nome do segundo, né? Ai, meu pai do céu. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Tempo pra mim. Toque. Ai, meu pai, me deu branco agora. Mas eu vou lembrar o segundo piloto. Enquanto eu não lembro isso aqui... Ok, lembra do segundo, então. O segundo piloto é Jim Clark. Jim Clark foi um piloto dos anos 60, da geração seguinte a desse piloto que eu não lembro o nome, que tá aqui na ponta da língua e não sai nem por bomba. 5 títulos mundiais, procura aí pras outras. que eu ainda vou lembrar o nome. Mas o Jim Clark, ele foi um cara que ganhou em GT, ganhou em Fórmula 1, Fórmula 2. Você dava qualquer carro pra ele mesmo falava assim, eu não sei, eu simplesmente entro no carro e guio. Ele era muito... Juan Manuel Fangio? Fangio, é esse? Juan Manuel Fangio. O Fangio. O Juan Manuel Fangio, ele era um cara adaptivo, ele guiava carro muito pesado e não demonstrava esforço. Ele tinha uma tocada no volante que ele conseguia achar a mesma trilha volta a volta. Se você colocasse assim, o pessoal falava na época que se você colocasse assim, passou o pneu aqui, nesse ponto, você põe uma moedinha 1 centímetro do lado, meio centímetro que fosse, ele passava mais 50 voltas sem pegar a moeda, sempre na mesma distância. Ele era nesse nível? O Jim Clark fazia a mesma coisa, entendeu? Eu queria poder fazer isso, mas num videogame. Então, mas é quase isso. Tá, e os caras fazem isso com carro de verdade. Mais difícil ainda, né? Do que na mais difícil ainda. E assim, o Jim Clark já dirigia aqueles formulinha, aquelas baratinhas, né? Motor 1,5 litro, Cosworth, era central traseiro. Mas assim, aí você dava um Lotus Cortina pra ele, que é um sedanzinho da época, que a Lotus fez junto com a Ford. Ele ganhou lá uns 2, 3 campeonatos, assim, blum. Sim, me dá aqui o carro, perfeitamente. Foi lá, acabou e tchau. Me dá um Fórmula 2, pá. Tanto que ele morreu num Fórmula 2, não num Fórmula 1. Ele decidiu, não vou correr no Fórmula 1, vou correr no Fórmula 2. Caiu aquela chuva e acabou morrendo em plena Floresta Negra de North Life. Em plena... Nürburgring. Entendeu? Então, esse foi os 2 grandes heróis de um cara da década de 80. Agora, um cara da década de 70, tipo Emerson Fittipaldi, que correu 70 e 80, até comecinho dos 90, ele achava que o Ayrton Senna era um cara muito completo, porque somava exatamente as qualidades de outros pilotos como François Sever, Niki Lauda. Então, se você cruzar as preferências de cada piloto como referência, você começa a achar uma linha de conduta, uma linha de pilotagem, entendeu? E normalmente são, assim, a maioria deles são pessoas que se esforçaram muito para chegar onde chegaram, como o caso do Niki Lauda, que era um piloto mediano e virou um assombro. Mas isso se devia muito à aplicação dele. Assim como você tem um Jim Clark que assim, sei lá, outro dia sentei, corri e ganhei. Que é o famoso extraterrestre. E deu certo. Então, assim, eu poderia falar sobre... Hoje, se você olhar para trás, você vai falar sobre Mika Häkkinen. Mika Häkkinen é de uma precisão absurda no volante. Ele foi o único cara que desafiou o Michael Schumacher ali na chincha. Ele e o Alonso. São 2 extraterrestres. Então, assim, cada um teve um momento correto.
Eu acho que o Michael Schumacher teve a sorte, ele não era um piloto assim, ele era um cara absurdamente, ele morava praticamente em Modena, dentro da fábrica da Ferrari. Tem uma ala lá na Ferrari que tem o nome dele. Então ele dormia, saía, os mecânicos já saíam logo atrás dele, ia lá na pistinha ali do lado, e ficava o dia inteiro rodando, procurando pelo envolve. E tem uma história dele que ele corria até com 3 cronômetros na mão. Ô, louco. Ele batia o cronômetro quando ele chegava numa certa curva, batia o outro, e depois parava eles para saber aonde ele perdia num certo momento e onde ele perdia em outro. Que legal. E às vezes ele tinha um outro marcador para contar giros. Aqui eu entrei com esse giro, entrei com outro. E, sabe, mesmo tendo uma tecnologia computacional, ele enchia aqueles dados que ele pegava e dava para os engenheiros e falava, eu acho que eu estou perdendo aqui, eu acho que eu estou fazendo isso. Tanto que a maioria das corridas que o Schumacher ganhou foi no box. Como assim? No box, é o famoso undercut ou overcut. Você pode ganhar em cima do cara. Ele ia para, vamos supor, faltam 10 voltas para entrar no box, para fazer a primeira troca de pneus e abastecimento que tinha na época. Ele começava a virar volta rápida em cima de volta rápida, a ponto de abrir 5, 6, 7, 8 segundos. Ele compensava a perda de entrada e saída do box em cima do cara que já estava parado. Aí ele fazia a parada, Ferrari na época tinha um bom pit stop, ele saía assim, ele saía praticamente quase um carro à frente. Entendeu? E ele se concentrava muito em cima disso. Então ele era um cara muito focado. Ele era absurdamente focado. Aonde é que ele viu isso? Um certo Senna. Só que ele levou isso a extremos. Sim. Então, assim, o piloto natural é do cacete. Como o Jim Clark, o Senna eu vejo como piloto natural. Mas assim, olha, o Senna falava assim, eu sou natural, mas não quer dizer que eu não vou me esforçar. Então, muito do que se comporta hoje, em termos de pilotagem, em termos de piloto, é o cara estudar, se esforçar e aplicar dentro das faculdades dele. E hoje ainda temos pessoas que não têm condição financeira de correr, que correm de esportes. A Ferrari, essa semana, entrou no esportes oficial da Fórmula 1. Que legal. Tem isso também. Você pensa que é só... Quer apostar que esse pessoal vai ganhar mais dinheiro do que o pessoal que tá na Já pista? tem um brasileiro que já tá ganhando bastante dinheiro com isso. Sério? Ganhou a série GT, também da série oficial. E o cara é piloto de verdade também. Ele faz as duas coisas. Porra. O cara pilota o dia inteiro. Chega em casa e fala, vou descansar, vou jogar pilotar videogame de corrida. Exatamente. O que mais que tivemos, Corujinha? Aí saiu também, saiu. Pega porque ele saiu. Saiu o trailer do filme Ford versus Ferrari, com Matt Damon e Christian Bale. Matt Damon, inclusive, faz o papel de um cara chamado Carroll Shelby. Você já ouviu falar de um carro chamado Mustang Shelby Cobra? Já. Shelby. Então, é esse cara que inventou esse Mustang. Olha, o filme se passa quando? Assim? Se passa em 66. Quando o Henry Ford II queria participar das corridas, porque havia um acordo entre os fabricantes americanos de não participar de corrida, que ninguém levava muito a sério. Mas a Ford levava, mas ela queria a notoriedade mundial. Aí ela foi lá no seu comendatore Enzo Ferrari e falou, perfeitamente, vamos fazer um acordo aqui. Só que o Enzo Ferrari era meio bairrista. Ele falou, não vou vender minha fábrica pra vocês. Eu tô ferrado, tô sem grana. Eu tô Ferrari. Tô Ferrari, sem grana, mas não vou vender. Isso assim, em cima da hora. Aí o Henry Ford II ficou pau da vida e falou, vou provar que americano aqui sabe correr. E aí vira toda uma história que hoje está sendo retratada nesse filme, cujo nome é Ford versus Ferrari, né? O filme retrata a disputa entre a Ford e Ferrari no ano de 66, isso, como eu falei agora. Damon faz o papel do famoso designer de carros, Carroll Shelby. Foi o único cara que catou um Austin Healey inglês, enfiou um V8 lá dentro só para ver o que acontecia. Foi assim que nasceu o Shelby, né? O Shelby Cobra. Ele colocou para correr, ficou um tempo lá na Inglaterra, bolou o carro e desenvolveu vários carros, entre eles o Ford GT40. Vamos ver em que eles vão ter que buscar o Matt Damon dessa vez. Como assim? Porque o Resgate do Soldado Ryan é um filme onde tem que buscar o Matt Damon. O Perdido em Marte é um filme onde os astronautas têm que voltar e buscar o Matt Damon. Aí você tem o Henry Ford tentando catar o Matt Damon. E o Matt Damon querendo catar o Christian Bale. Atenção, quando eu digo catar, é de pegar, verbo pegar. Entendeu? Trazer para perto, buscar. Isso. Tem um outro filme também que eu esqueci qual, que ele... os infiltrados é ele lá escondido, eles têm que ir lá resgatar ele. A vida do Matt Damon é ser resgatado. E também o
Mangold. O nome do cara é James Mangold. Não é Manga, Mangold. Né? Esse cara, entre vários outros, ele fez Johnny Cash. Opa! E fez também Logan. Para os aficionados de cinema. Então, quer dizer, a direção dá pra virada. É um negócio que vale a pena. Eu simplesmente fiquei assim. E a trilha sonora. O Christian Bale fez o Batman, pô. Fez o Batman, então. E o Christian Bale dá uns sopapos também no meio do trailer. Ele dá sopapos e Matt Damon. Olha! Tá pensando que é só o Bourne? Nada! Aqui é Christian Bale. Hashtag Batman. Hashtag Batman. Aqui é o negócio piaforte, né? E o Bale faz o papel de um piloto que não teve muita notoriedade, mas ele também era um excelente piloto americano, chamado Ken Miles. Foi ele que deu a primeira vitória à Ford em cima da Ferrari. E é o cara que fez todos os testes com o Ford GT40. Particularmente, se existe um carro de corrida GT que eu acho sensacional, de uma finesse técnica, aerodinâmica, de engenharia, é um carro chamado Ford GT40. Que hoje, se você vê em corrida de GT, os Ford estão ali correndo na classe GT. São netos daquele Ford GT40. O projeto base ainda é o mesmo. E ainda ganha bastante coisa. E GT40 porque são 40 polegadas de altura só que o carro tem. Só? Só 40 polegadas de altura, que mal dá 1,20 m. Uma televisão. E tem esse Ken Miles era um piloto alto também, já que a gente falou sobre isso. A capota tem um rebordo para ele caber. É mais ou menos isso, né? Então essas foram as novidades da semana, mais o final de semana que foi meio magrinho. E daqui, e outra, tivemos em Le Mans a exposição de todos os carros que vão participar das 24 horas. Então essas 2 semanas agora vai ter treino livre, como já teve no final de semana, vai ter o escrutinamento dos carros, e isso tudo, todo o pessoal participa, o público participa, que fica hospedado ali nos arredores de Les Sarthe. Então foi isso, então? Foi isso. Foi razoável, foi bem bacana. E daqui 2 semanas, obviamente, 24 horas de Le Mans, e no final de semana que vem, Grande Prêmio do Canadá. De resto, cenas dos próximos capítulos. Opa, sempre. Muito obrigado, Corujinha. Eu que agradeço. Seguindo na programação, Maroon 5 com Moves Like Jagger. Peraí, esquecemos uma coisa. Ixi. Muito bem, vamos lá. Vamos. Você esqueceu de contar a piada do LH-44. Moleque! Bem lembrado. Eu mais esquecido do que segue em tiroteio. Bom, vamos lá. O que foi essa LH-44, pra quem tem Netflix, tem uma série do David Letterman. David Letterman, pra quem não sabe, é um dos fundadores do estilo talk show, né? Que a gente já cansou de ver com o Jô Soares. Agora virou festa, né? Todo mundo tem o seu talk show. Todo mundo tem, até eu quase que vira um talk show. Eu, por exemplo, tô aqui sentado meio aqui ao lado, né? Estamos talkeando, estamos showing to the world. Então isso é um talk show. Então tem o show do David Letterman, ele se aposentou já tem alguns anos, já acho que mais de 5 anos, e agora ele volta, só com convidados especiais que não precisam de apresentação. Não, mas é só o pessoalzinho assim, tipo assim, Zé da Esquina, o Homem que vende coco na Paulista. Isso, só a galera assim. Galerinha assim, tipo... Aí você liga, tá lá o Neil deGrasse Tyson, de repente é o Barack Obama. Ellen DeGeneres, e só cara da alta. E um dos caras da alta, o último que ele entrevistou, chama-se Lewis Hamilton. E ele faz o programa acontecer na Califórnia, em 2 autódromos na Inglaterra, pega um shakedown do carro de 2019 e a entrevista é hilária. É muito legal conhecer esse lado do Lewis Hamilton, que inclusive ele fala principalmente que finalmente a família dele entrou num consenso e que pretendem passar o próximo Natal juntos, subentenda-se. Ele, o pai, com a madrasta, a mãe e o padrasto. A passar essa renca toda? Essa renca toda que não se falavam há anos. Nossa, então é legal, e um dos maiores pilotos do mundo floresce nessa... O que é mais bacana ainda é o David Letterman tentando tirar um racha de kart com uma molecadinha de 8 ou 9 anos de idade. Tem isso também? Tem isso também. Mas qual foi a piada que ele fez do Rubinho? Então, ele bateu. O quê? O Rubinho bateu. Ele falou isso? Não. O David Letterman não teve nada a ver com o Rubinho. Eu tô só tirando uma contigo. Mas, na verdade, o David Letterman, por que é tão importante?
Você tá vendo, na verdade, não um entrevistador entrevistando um piloto, você tá vendo um dono de equipe entrevistando um piloto. O David Letterman é dono da Rahal Letterman, que é do Bob Rahal. Mas que corre aonde? No automobilismo americano, NASCAR e Fórmula Indy. Aham. Entendeu? Então isso aí não é assim de 1 ano ou 2 pra cá, é só uns 20 anos, 25 anos. E porque o automobilismo americano tem essa pequena vantagem, como tudo é muito modular, você não precisa de um caminhão, uma frota de caminhão de dinheiro. Um caminhão e meio já resolve. Básico. Então fica a minha sugestão, se vocês têm o Netflix, assistam, é bem bacana. Dicas de coruja. É eu. Então beleza, então. Agora sim. Na verdade eu tinha feito aquilo, eu tinha programado só pra te enganar. Chamar a música e voltar só pra ver sua reação. A minha reação foi... Beleza, então, coruja. De resto é isso aí. Cenas dos próximos capítulos. Semana que vem a gente fala mais. Se você não inventar mais nada. Não, agora eu não vou inventar, não. Podemos seguir na programação? Vamos em frente. Maroon 5 com Christina Aguilera, Moves Like Jagger.